Shalom, graça e paz. Hoje eu gostaria de entrar num assunto bastante também interessante, até porque existe um ensino, uma aprendizagem com um provável erro, vamos dizer assim, né, na tradução. Então, quando se conhece mais o hebraico, vai se entender também melhor o sentido daquela palavra, daquela tradução, e não simplesmente receber algo e memorizar, decorar aquilo como sendo uma verdade. Isso, eu também passei por isso e também aprendi assim. Aprendi que a palavra Jacó, o nome Jacó, significava enganador ou calcanhar. Mas isso pode ter um grande erro aí, não só da tradução, como também da própria interpretação que vai gerar daí para frente, né? Então, se a gente lê o Gênesis, Bereshit, capítulo 32, versículos 28, quando o anjo, né, aquele mensageiro, luta com Jacó, eu estou usando a palavra Jacó, mas o certo seria Yaakov, certo? Mas eu vou usar Jacó porque talvez você que esteja me ouvindo está usando a Bíblia que tem aí Jacó, né? Ele está lutando com aquele homem ali, e ele segura ele firme e diz: eu não vou te soltar e até que tu me abençoes, né? A ideia sempre da vida de Jacó é essa, é fazer as coisas de maneira espirituais. Note que ele fez o irmão dele, Esaú, né, dar a ele o direito da primogenitura e deu a ele, então, em troca, a lentilha que Esaú tanto queria comer. O direito de primogenitura era um direito que dava a Esaú, ele daria a Esaú a autoridade espiritual e todas as bênçãos espirituais decorrentes desse direito inato da primogenitura. Então Jacó já estava de olho nisso. Eu quero ter essa autoridade espiritual, eu quero ter essas bênçãos espirituais na minha vida. E ele conseguiu isso. Depois nós vemos aquele momento lá em que o seu pai Isaac iria lhe abençoar. Então a bênção do filho primogênito, né, era uma bênção toda especial, uma bênção que ele conferiria sagrados direitos. Todo o decorrer da sua vida seria voltado para um plano espiritual mais elevado, com responsabilidades e com a grandeza de ser o primogênito. Então a mãe dele vai lá e diz: olha, teu irmão saiu para caçar, vem, eu vou preparar aqui o alimento que teu pai quer, nós vamos te vestir como se fosse Esaú, e você vai lá e recebe essa bênção, porque a própria mãe dele via que era por direito ele a receber essa bênção, e não o seu irmão, que não dava, não considerava, não dava o devido valor ao que lhe conferia por ser o primogênito. Então ela vai lá, também prepara o alimento, prepara Jacó vai lá, se apresenta e recebe a bênção do seu pai. Só que aí vai resultar numa crise familiar, ele vai precisar fugir, e depois de mais de 20 anos ele está voltando, e aí ele vai voltar para se encontrar com seu irmão, e ele fica para trás num dado momento, e um anjo vem e ele agarra esse anjo, luta com ele, e ele diz: não, eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoar. É mais um desejo de Jacó. Eu quero essas bênçãos divinas na minha vida. Só que aí o anjo então diz lá no versículo 28, o homem perguntou: como é o seu nome? E ele respondeu: Yaakov, Jacó. E então o homem disse: de agora em diante, você, além de ser chamado Yaakov, vai ser chamado Israel, pois mostrou força contra Deus e com os homens prevaleceu. Você deve ter olhado na sua Bíblia aí e visto alguma coisa diferente, né? Eu vou colocar o texto aí na sua Bíblia e depois você vai ver a tradução correta. Bom, mas vamos por partes. Primeiro, todo o termo hebraico, ele tem uma característica da língua hebraica, assim, toda palavra hebraica ela deriva de uma outra expressão que tem um sentido mais amplo, né? Então, quando você tem Yaakov no hebraico, ele deriva da palavra Ekev, né? E Ekev, ele tem um outro sentido. A palavra Ekev, ele tem sentido de galardão, recompensa, continuidade, persistência. Então, também é calcanhar.
E você poderia dizer, ah, mas no ato do nascimento de Jacó, ele agarrou o calcanhar do irmão lá e por isso foi chamado de Jacó. Pode ser. Ele poderia ser a ideia dele ser o que segurou o calcanhar do irmão. Mas a ideia que está por trás disso, a lição que está por trás disso, é de que ele, no ventre materno, ele já buscava essa primogenitura. Ele já buscava essa importância, esse valor sagrado de ser o primeiro. Ele segurou ali, eu tenho que ir junto porque isso é importante para mim. Olha, é uma coisa espiritual, uma coisa mística, como eu já falei, né, num outro vídeo meu. Místico não quer dizer falsidade, hipocrisia religiosa. Místico são realidades espirituais que estão por trás daquele contexto ali. Então, ele pode ter sido chamado de calcanhar? Sim, pode. Mas a grande verdade é que a palavra Ekev nos dá a ideia de persistência, de continuidade. Ou seja, ele persistiu, ele continuou na ideia, desde o nascimento até o fim da sua vida, nessa continuidade da busca dessa grandeza espiritual, e que ele vai se tornar essa grandeza espiritual de fato, né? Então, Ekev tem esse sentido, da onde vem a palavra Yaakov. A Yaakov vem de Ekev. Bom, mas aí o que nós não podemos deduzir daí? Se nós olharmos a Parashá de Deuteronômio 7:32, só para explicar para vocês o que é uma Parashá. A Bíblia, no hebraico, ela não tem esses capítulos, versículos, e nem tem essas divisões que tem na Bíblia em português, ou nas Bíblias em inglês, as Bíblias como são traduzidas em geral. Ela é dividida em porções. Cada porção é chamada de Parashá. Cada Parashá, ela trata de um determinado assunto. Então, nós, judeus, lemos como Parashás, né? Nós lemos como porções das Escrituras. E a Parashá do capítulo do Deuteronômio 7, que seria correspondente ao Deuteronômio 7:32, ou 12, ela diz o seguinte, Parashá número 46, Ekev, entre parênteses, eu vou mostrar depois para vocês, continuarem. E isso por quê? A palavra Ekev significa continuar. E é a mesma palavra que está no nome de Yaakov, de continuar, a ideia de continuidade, de persistência, e não de suplantador, ou de enganador, ou de calcanhar. Outro detalhe muito interessante nesse versículo que está mal traduzido, é que ele não tem um nome trocado, não serás mais chamado Jacó, mas Israel. Ele não é, essa tradução está errada. Eu vou explicar, dando alguns exemplos. Quando Abrão teve seu nome trocado para Abraão, e quando Sarai teve seu nome trocado para Sara, eles nunca mais foram citados nas Escrituras Sagradas como Abrão e Sara, porque o nome de fato foi trocado, já não era mais o nome deles aqueles anteriores. Agora, se você olhar Yaakov, você vai ver centenas de vezes ele sendo citado nas Escrituras como Jacó, e às vezes alternando como Israel. Então o nome dele não foi trocado, ele foi acrescentado ao nome de Jacó, Israel. E ele passou a ser Jacó como Israel. E aí que vem a tradução justamente da palavra, do termo hebraico, que foi traduzido como se ele fosse trocado. Você não mais vai ser chamado de, mas de. Né? Não. A tradução do vocábulo hebraico é: você vai ser chamado além de. Essa seria a tradução correta. Além de Jacó, Israel. E Israel tem aquele sentido de o príncipe de Deus, né? A tradução poderia ser príncipe de Deus, mas também poderia ser Yashar Lifnei El, né? A composição da palavra Israel, né? Yashar Lifnei El, que teria o sentido de aquele que persiste com Deus, aquele que prevalece com Deus. Daí a ideia do texto que diz aí, né? Pois prevaleceste. Então, aquele que prevalece com Deus. E isso é profético, né? Porque Jacó, Israel, vai ser a nação, a menina da vista de Deus, dos olhos de Deus, e vai ser aquela nação que nasceu para vencer. Ela vai prevalecer. E olha quanta coisa ela já passou na história dela. Mas Israel vai vencer, porque é aquele que foi prometido, foi abençoado com essa bênção de prevalecer, de vencer.
O Israel é a nação eleita de Deus, e Jacó, ele traz nele esse, não só a sua, vai gerar nele a descendência dessa grande nação, mas também traz nele todas essas bênçãos decorrentes de que ele tanto desejou desde ainda no ventre materno. Então fica aí essa explicação, que você possa tirar da sua mente a ideia de enganador, suplantador ou de calcanhar, mas ponha no seu coração de que ele é o persistente, aquele que continua buscando as bênçãos espirituais em Deus, em Yahvé. Tá bom? Que Adonai te abençoe e que te faça cada vez mais ter no teu coração o desejo de buscar essas bênçãos também. Amém? Até mais!